Olá! A dica de hoje é sobre a concordância verbal com expressões partitivas e expressões percentuais, que indicam porcentagem. Você sabia que na prova do CESP, por exemplo, CESP-Sebrasp, essa questão cai com muita repetição? Então você precisa aprender que, em tese, quem conjuga o verbo dentro da concordância verbal é o núcleo do sujeito. Então o verbo tem de estar harmônico com o núcleo. E quando eu coloco as pessoas saíram, beleza, as pessoas conseguem visualizar. Se eu falar a pessoa saiu, o verbo fica no singular. Então o verbo tem de concordar sempre com o núcleo do sujeito, na regra geral da concordância verbal. Existem certas exceções. Se o núcleo do sujeito for uma expressão coletiva, partitiva ou percentual. Sempre que você encontrar o núcleo do sujeito, que é o substantivo que não começar por preposição, se o núcleo for uma dessas expressões que eu citei, coletivo, partitivo ou percentual, o verbo da frase pode concordar com o núcleo ou com as expressões que especificarem esse núcleo. Por exemplo, se eu falo, a maioria das pessoas saiu. É melhor você acompanhar comigo aqui na tela, que fica melhor para você visualizar. Olhem aqui. Se eu falo, a maioria das pessoas, vou colocar um verbo aqui, a maioria das pessoas acredita nisso. Então, se eu coloco aqui, ó, quem acredita? A maioria das pessoas. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Agora, você vai destacar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é sempre o substantivo que não começar por preposição. Então, seria a palavra maioria. Confere? Então, se eu tenho o núcleo do sujeito, maioria, então esse aqui é o núcleo. Esse núcleo é um núcleo partitivo. O que é partitivo, professora? Que dá a ideia de parte de um todo. Então, se o núcleo é partitivo, esse núcleo permite que o verbo concorde com ele, a maioria acredita, ou o verbo pode concordar com o termo especificador, que no caso é das pessoas. Então, nesse tipo de exemplo, eu posso sim trocar o verbo acredita no singular pela forma acreditam no plural. Mas lembre-se, você só pode fazer isso se o núcleo do sujeito permitir. Quais são os núcleos que permitem essa concordância? Coletivo, partitivo ou percentual. Eu te dei um exemplo de um núcleo partitivo. Mas se fosse uma porcentagem, também você tem esse mesmo estilo. 2% da turma acredita. Quem acredita? 2%. Quem é o núcleo? 2. Com numerais, com indicativos de porcentagem, o verbo só vai para o plural se for igual ou maior do que 2. Então, 2%, nesse tipo de exemplo, eu poderia claramente visualizar 2% acreditam. A visualizaria também da turma acredita. Então, eu posso tanto concordar com o núcleo, quanto eu posso concordar com o especificador. Entenderam? Agora, se houver tudo no plural, como nesse exemplo, 2% e das pessoas, então todos os dois aqui só levariam o verbo para o plural. Então, aqui não haveria dupla concordância. Voltem aqui comigo. Para que haja dupla concordância com expressões coletivas e partitivas, você tem que haver o núcleo no singular e o especificador no plural, e vice-versa. Então, nesse caso, quando você fala 2% que está no plural, o especificador tem de estar no singular para que eu tenha dupla concordância. Então, 2% da população acredita. Então, eu posso ter dupla concordância, 2% acreditam ou população acredita. E lembre-se, isso só acontece com esses núcleos. Se você encontrar o aumento do número de casos de coronavírus cresceu no país, você não pode falar cresceram para concordar com coronavírus. Porque nesse caso, o núcleo do sujeito é a palavra número. O aumento do número de casos. No caso era aumento. Então, aumento agora não é um substantivo coletivo, não é partitivo e não é percentual. Então, nesse caso, aplica-se a regra geral. O verbo tem de concordar com o núcleo do sujeito. Vocês entenderam? O núcleo do sujeito é sempre o substantivo que não começar por preposição. Fiquem atentos, essa questão cai bastante em prova, principalmente na prova do CESP-Sebrasp. Tchau!